Boa noite, pessoal, estamos de volta. Vídeo 2, Selene e os não binários. E agora, vamos começar uma conversa sobre a adolescência contemporânea, entrevista com pessoas transgênero não binárias. Nesse vídeo a gente vai então, lembram, usar a entrevista do New York Times. Eu vou ser uma narradora em off mais uma vez, vai fazer o papel da Jessica Dimmock, que é a entrevistadora. E o Antônio vai fazer duas personagens, que representam uma pessoa que nasce no sexo masculino e não se sente nesse sexo, e uma que nasce no sexo feminino e não se sente nesse sexo. Beleza? Solta o som, então. A Selene tem 20 anos no momento, 2019. Nasceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no sexo biológico masculino. Desde cedo, antes dos 4, ela já se sentia ele, ela, enfim, vou usar os dois pronomes, tá? Ele e ela usa o pronome neutro e no plural, que é uma coisa muito específica, gramaticalmente criada nos Estados Unidos, então vamos referir sempre a ele e ela. No caso de quem não sabe como se sente, e ao gênero que a pessoa se sente, tá? Senão vai ser muita confusão. Então vamos lá, o Selene tem 20 anos agora, nasceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no sexo biológico masculino. A Selene desde cedo, desde antes dos 4 anos, se sentia dissonante com o sexo dele na época. E há muito tempo já estava motivado a feminilizar o corpo, a acabar com aquela permanente alienação, sensação de dissociação e repulsa que ele tinha à própria anatomia. Mas, de verdade, o que ele foi percebendo é que ele não tinha muita certeza do que ele queria, de qual combinação exatamente ele queria ou ele se sentia entre feminino e masculino. A Tate, terapeuta de Selene, é também uma trans, especialista em clientes que lutam contra, vamos chamar de reducionismo binário de gênero, tá? E ela pergunta ao Selene sobre as ressonâncias do tratamento, porque o Selene começou o tratamento hormonal, e escuta dele: olha, eu posso até dizer que eu tô mais confortável, mas lá no fundo eu continuo me odiando. Outro dia eu tirei a roupa no banheiro e escrevi no meu corpo inteiro: traveca, viadinho, com todo o nojo que eu tenho por mim mesmo. A Selene, quando tinha 8 anos, se mudou de Plaistow, em New Hampshire, o lugar que ela morava, para Indian Land, na Carolina do Sul, e sofreu muito bullying, uma década de bullying, do rótulo de borderline ao rótulo ao bullying por ser obesa, enfim, foi um período muito difícil. Ela começou a correr toda noite, desesperada, para conseguir descarregar e aliviar a ansiedade, manter as boas notas, né, que ele e ela tinham até o ensino médio. E aí a ansiedade chegou num nível impossível. Ele e ela não conseguiam sair de casa, as notas despencaram e quase não se formou. A Tate, tentando achar alguns caminhos, não é, para ajudá-lo, para fortalecer a parte saudável dele, arrisca: escuta, Selene, se a patrulha ideológica não existisse, você acha que as coisas iam ser diferentes para você? Essas pequenas migalhas de tolerância, elas não significam muita coisa. Quando você se sente dissonante ao que as pessoas consideram ser a forma mais básica do existir, de se sentir e de perceber uns aos outros, e olha que eu tô em Nova York, hein? No centro liberal. Não tô nem levando em conta lugares como a Carolina do Norte, de onde eu venho. Não conta. A Tate, gente, ela própria é uma transgênero que nasceu no sexo masculino, se especializou em condições transgênero não binárias, fluidas, comenta que sofreu o diabo, muita discriminação na cidadezinha que ela morava, uma cidade protestante, mas ela sente que mesmo assim ela teve mais chance de se sentir compreendida, porque ela é gay, porém cisgênero. Tá? Cisgênero é o termo atual para descrever pessoas que se sentem consonantes com o sexo em que nasceram. Então, ela sofreu muita discriminação, se sentiu muito insegura para assumir que desejava pessoas do mesmo sexo, mas
existencialmente, ela sabia onde ela estava. Ela é uma mulher, se sente uma mulher, e uma mulher que se sente atraída por outras mulheres. E a Sally? Tá, mas imagina que você seja uma transbinária e que ainda não fez a transição. Quando as pessoas se olham no espelho, tem ao menos um reflexo delas próprias que elas reconhecem. Pessoas não binárias, mesmo com a ajuda de um espelho, talvez elas não tenham uma imagem por meio do qual elas se reconheçam. Elas talvez não consigam se encontrar. Já a Jodie Herman, uma estudiosa especialista em questões de gênero e orientação sexual da UCLA, a Universidade da Califórnia, comenta que uma das grandes dificuldades é que o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a grande bíblia da psiquiatria, ajuda pouco até agora, porque as definições são insuficientes para contemplar todo o espectro, não é? A condição de quem não se encaixa em algum gênero é disforia de gênero, o que significa descontentamento afetivo ou cognitivo de alguém com o gênero designado. Ora, essa é uma categoria essencialmente binária. Só para vocês acompanharem melhor, gente, identidade de gênero é uma categoria de identidade social, tá? Se refere à identificação das pessoas como sendo do sexo masculino, feminino ou de alguma coisa entre, de alguma categoria diferente de masculino e feminino. Tá? Transgênero se refere ao espectro dos indivíduos que transitória ou persistentemente se identificam com um gênero diferente do nascimento. E transexual descreve a pessoa que busca ou passa pela transição social de feminino para masculino ou de masculino para feminino. A Herman nos conta que ela conduziu pesquisas em 19 estados nos Estados Unidos sobre identidade de gênero e que 1,4 milhões de pessoas adultas se identificaram como transgênero. Porém, havia uma seção opcional, alternativa, se as pessoas se consideravam transgênero mais para feminino, mais para masculino, ou nenhum dos dois, que é o non-conforming, né? E nessa seção, 1/5 das pessoas identificadas como trans se consideravam fluidas. É importante dizer que non-conforming não é exatamente sinônimo de fluido, tá? Porque o fluido em português inclui o mais para feminino ou mais para masculino. Mas de qualquer maneira, o ponto é que quando as pessoas queriam maiores esclarecimentos sobre que tipo de perfil ou categoria o non-conforming contemplaria, todos os exemplos eram de homens trans que tinham feito a transição, não é? Então a conclusão dela é que o que a gente tem em pesquisa não traz muito insight para essas situações ou condições que não estão contempladas em casos binários, que ao contrário, os exemplos causam mais confusão ainda e atestam a nossa ignorância sobre o tema até então. Já a Laura Jacobs, não é? Uma terapeuta de Nova York, trans não binária, nascida no sexo masculino, se considera fluida e é especializada em clientes LGBT, conta pra gente que quando ele era garoto, tinha certeza que ia se curar e que ia curar o sofrimento dela, que se sentia mulher, se tornando menina. Mas, à medida em que ela cresceu, as coisas foram se complicando e ela já não sabia exatamente o que ela sentia, não é? Ela diz que se naquela época ela soubesse que um caminho do meio fosse possível, mas isso não existia naquele momento, não é? Para ela, gênero era uma escolha binária e, portanto, ela escolheu mudar de lado. E conta pra gente que foi uma decisão feita na ausência de linguagem, de vocabulário. Já o Kay, não, nasceu no sexo feminino, usa pronomes tanto femininos quanto masculinos, se define fluido, não binário, é um estudante de 21 anos com título sênior na Universidade da Colômbia e que encanta todos os seus colegas. Todo mundo se refere a ele como uma pessoa fascinante, não é? Que entretém plateias imensas falando dos assuntos mais diversos que passam de química por paleocentrismo, chegando à teoria do gênero. Ele conta que sempre se identificou com homens
mais afeminados. Olha, eu sempre me identifiquei com homens afeminados. Eu decidi que faria a transição, tiraria os seios assim que saísse da faculdade. Mas de verdade, eu ainda tenho dúvidas sobre tomar hormônio. Os efeitos são imprevisíveis, sabe? A barba, eu não gosto de barba. Eu queria ser percebido, sabe, como mais másculo, mas não exatamente como homem. Como exatamente eu me sinto. E gostaria de parecer. De verdade. É um quebra-cabeça que eu venho tentando toda a minha vida resolver. Olhando pra trás, eu entrei em pânico com a minha primeira menstruação. Quer dizer, eu constatei que era óbvio que eu não me sentia mulher. A tendência das pessoas é aceitar a narrativa de que a gente nasce binário. Ou do sexo masculino ou feminino. Mas a gente não nasce binário. A gente aprende gênero. E aí, que tal? Arriscamos coisas diferentes nesse, né? Pro próximo, então, alguns comentários e reflexões, tanto sobre o livro quanto sobre a entrevista. Se curtiram, espalhem, compartilhem, se inscrevam e deixem o polegar.